Bom, graças a Deus, a Teologia Sistemática 2, a gente acabou de ver aqui que Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Fizemos aqui uma discussão sobre a necessidade de se fazer um voto diante de Deus, e quando você faz um voto, você se atrapalha todo, porque o seu voto não é puro. Por mais puro que seja o seu coração, não é mais puro do que a misericórdia de Deus. Eu não vou desconfiar de que Deus tenha maior misericórdia do que a minha vontade. Eu não vou desconfiar. Eu acredito que Deus tem misericórdia sem que seja provocada. É pura mesmo, sabe? Nata pura. Deus é puro em sua misericórdia. Quando um pecador suplica clemência, perdão, socorro, ajuda, piedade e misericórdia, só restam duas alternativas a Deus. Ou Deus se compadece e manifesta sua misericórdia pura, sem interesses secundários. Deus não tem letras miúdas no contrato dele. Ele disse o seguinte: olha, não há nada oculto que não venha a ser revelado. As pessoas ficam pensando que essa passagem significa o quê? Que Deus vai revelar os pecados das pessoas. Não é isso que o contexto mostra. Cristo disse: aquilo que vos falo aos ouvidos, gritai-o sobre os telhados, porque não há nada oculto que não seja revelado. O que Jesus está falando? Que Deus não vai deixar as coisas dele ocultas. Jesus falou no ouvido dos apóstolos: ó, boa notícia, Deus está perdoando vocês. Agora grita nos telhados: boa nova, boa notícia, Deus está se compadecendo. Esse é o contexto, irmãos. Deus não quer esconder a misericórdia dele, a graça dele, a salvação. Deus quer anunciar para o mundo inteiro. A graça de Deus se manifestou a todo mundo. Paulo escrevendo a Tito diz, né? Trazendo salvação. Então a graça de Deus se manifestou. É da vontade de Deus salvar todos os homens. E só restam duas alternativas. O que você pediu? Você pediu misericórdia, clemência, perdão, socorro. Ou Deus se compadece e te atende, porque você fez isso aí sem interesses secundários. Interesse secundário é o seguinte: eu vou te perdoar, mas sem interesse secundário. O que eu vou receber em troca? Se o próprio Deus colocar para você um condicionante para Ele ter misericórdia de você, já não é misericórdia pura. Se Deus colocar uma condição, aí pronto, já não é misericórdia pura. Ah, mas Ele disse lá para o paralítico, né? Olha, agora já estás são, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. É um condicionante? Não, porque Ele curou o paralítico sem condicionante, veio depois. É para que não aconteça coisa pior depois. Ele não chegou e falou o seguinte: olha, eu vou te curar, mas não, Ele curou, colocou o homem saiu. Quando Ele encontrou o homem de novo no templo, Ele falou: vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aí com a mulher pecadora lá, adúltera, que foi pego no ato adulterando, Ele também pegou e falou: vai e não peques mais. Só que o perdão veio antes ou depois? Veio antes. Cadê os teus acusadores, mulheres? Ninguém te condenou? Não, ninguém me condenou, nem eu tampouco te condeno. Olha o perdão, antes de colocar uma condição: escuta, eu vou te perdoar, mas não é para você pecar mais não. Nem isso Jesus colocou. Ele liberou para o pecado? Não, só que Ele não colocou nenhuma condição para que a misericórdia seja exclusiva de Deus. Misericórdia pura, sabe aquele... Eu tenho dificuldade de dizer o que é o grau de pureza, mas um dia desse eu estava conversando com uma pessoa que foi o Olives. Então ele estava falando para mim que tem uma temperatura que ele tem que derreter o ouro. Então ele pega o ouro da natureza, o ouro vem com impurezas, vem misturado com outros metais. Aí ele tem que levar para derreter, para esquentar o ouro. E tem que ter um grau suficiente, não pode ser a mais e nem a menos, porque se for a mais, se ele derreter demais o ouro, pode passar impureza. Então ele tem que colocar naquela temperatura, na temperatura que só o ouro derrete, só o ouro passa, e aquilo que não for ouro fica na peneira. Olha que negócio interessante. Aí é ouro puro. Esse é ouro aqui que não tem mais nada, é ouro com ouro. O que eu estou falando de misericórdia pura? É essa, que não é misericórdia com alguma coisa, misericórdia com promessa, misericórdia com acordo, misericórdia com um condicionante. E é misericórdia antes, aí vem um condicionante como consequência.
quando tem um novo encontro, uma segunda etapa, vamos dizer, né? Por isso é o seguinte: ou ele tem essa misericórdia pura, sem interesses secundários, ou ele se endurece e deixa o pecador endurecido e perdido. Não chegou a mim a sua oração. Não vou atender não. E Deus pode fazer isso? Pode, que não depende de quem quer nem de quem corre, mas do coração de Deus se condoer. Aí eu vou perguntar para os irmãos: condói ou não condói o coração do Pai? Certamente, se vós sendo maus, doutrina da boca de Jesus, se vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe o pedirdes. Se teu filho te pede pão, você não dá pedra. Se pede ovo, você não dá uma serpente para ele. O Cristo disse: dá ao que te pedir, e não te desvies daquele que quer que lhe o empreste. Se ele mandou fazer, é porque ele tem que fazer antes. Ele mandou fazer: dá ao que te pedir, e não se desvie daquele que lhe o empresta. Agora imagina um Deus lá no céu falando: ixi, não quero esse não quero, opa, estou driblando esse camarada aqui, essa irmã aqui, não, eu não vejo Deus assim de jeito nenhum. Ele não pode fazer isso, ele não pode se desviar de você, Deus não pode deixar de te ouvir. Agora, chegou lá, aí o coração do Pai estremece. Por que o coração do Pai estremece? Porque é você gemendo, pedindo misericórdia, o Espírito Santo intercedendo por você com gemidos inexprimíveis, e o sangue de Cristo, que fala mais alto do que o sangue de Abel, intercedendo pelo irmão Caim, que o matou, pelo filho pródigo que foi embora, pela ovelha desgarrada. Quer dizer que é muita coisa para Deus resistir, tem, né? Tem que resistir o Filho, tem que resistir o Espírito Santo e o gemido do pecador. É uma bateria de intercessão pela salvação de uma alma. Uma coisa que eu estava ensinando lá na minha igreja, né, sobre a questão do intercessor. Qual que é o problema da gente ser um intercessor? A gente está ensinando sobre Moisés na escola dominical. Moisés é um exemplo de intercessor, né? Ele é um intercessor de Israel. Estou explicando lá para os irmãos: Moisés, fica do lado aqui que eu vou destruir esse povo todo. Aí Moisés se coloca na frente de Deus e fala: não, o senhor não pode destruir esse povo. Se o senhor vai destruir o povo, então pode me colocar fora do seu livro, pode riscar do livro que o senhor escreveu. Porque o que acontece com o intercessor? O intercessor, ele ocupa o lugar do culpado. É diferente de você estar intercedendo por um inocente, alguém que caiu na cadeia e você está intercedendo por ele, sabe? Você é o advogado do inocente. Você não é o advogado, o intercessor não é o advogado do inocente, é o advogado do culpado. Aí o que acontece? Quando você está intercedendo pelo culpado, você está assumindo a culpa do culpado, você está ficando no lugar dele, como fiador. Deus só pode aceitar a sua intercessão se você estiver disposto a ficar na situação que o cara está. Você está disposto a ficar lá? Por que muitos dos nossos doentes não são curados? Muitos dos nossos doentes não são curados porque a nossa intercessão é daqui para lá. É daqui para lá só. Porque se fosse para mim ficar na cama do doente, eu não queria. Se fosse para eu ficar na cadeira de roda do paralítico, eu não queria. Mas então o que eu faço? Eu oro para Deus curar sem me comprometer com a paralisia dele. Curou, não curou, o problema dele. Aí Deus não nos ouve, porque não tem coração na oração. Não tem. É uma intercessão vazia. O que é a intercessão bíblica? Então Moisés, o negócio é o seguinte: você está intercedendo por esse povo, você vai ficar com eles. Você está intercedendo por esse povo, você vai sofrer com esse povo aí 40 anos. Está disposto? Senhor, não foi para isso que eu fui lá no Egito, para tirar o povo? Não foi para isso que o Senhor me chamou? Então perdoa-lhe o pecado que esse povo tem cometido, se não, risca-me do livro que tens escrito. Olha só, aí Deus ouve uma intercessão dessa. O coração do bom Deus não aguenta, porque está disposto a arriscar a própria salvação por gente que não merece, porque aquele povo lá de Israel lá prestava não, igualzinho nós, prestava não. Por que Deus aceita a intercessão de Cristo? Porque Cristo intercedeu pelos pecadores, se pondo no lugar do pecador, para que Deus possa perdoar o pecado. Não é um perdão gratuito, tá? Não é um perdão sem pagamento.
tem um pagamento alto, preço da vida do Cristo. Então já que você está intercedendo pelos pecadores, você me dá a sua vida aqui no lugar da deles. Aí ele derrama a alma dele na morte, e isso se estende a nós também. Todas as vezes que você interceder por um doente, tem efeito diante de Deus quando você está assumindo a doença para você. Aí eu vou passar algumas experiências para os irmãos. Quem já expulsou demônio aqui, quem já expulsou demônio sabe do que eu estou falando. Você expulsa o demônio, mas o que você recebe de seta por causa do diabo, porque ele fica aqui, sabe, querendo pegar você, adoecer você, enfraquecer você. Já saiu de situação de expulsão de demônio, que depois a pessoa ficou livre, liberta, mas depois você fica numa tristeza, num peso, numa depressão, numa angústia, que você tem que orar a Deus, porque ele te ataca de volta. Não é uma coisa assim de graça, entendeu? Só um sopro, que nem o pessoal faz aí a cena na televisão. Lá é cena, meu. É cena. Quem cuida, quem tem o ministério da cura, a gente ainda vamos falar sobre isso aqui em eclesiologia, tá? Quando a gente vai falando sobre os dons, ministração dos obreiros, né? Eu recebi o ministério de cura, Deus me deu, mas eu fico doente. Eu, com o ministério de cura, curo os outros e não fico doente. Paulo curava as pessoas com um lenço que saía dele, mas ele tinha constantes enfermidades, dores e espinho na carne. E o Timóteo também, frequentes dores de estômago. Isso aí que é a salvação. Então vamos lá, Deus vai se compadecer da gente, vai ter misericórdia, não pode barganhar com a gente. Chegou a hora de Deus se compadecer. Se compadece de quem quer, endurece a quem quer, mas tem um intercessor, e o intercessor é justamente aquele que está disposto a ficar no lugar do miserável. Alguém fica no calabouço. Alguém fica no calabouço. A gente tem uma peça de teatro que nossos jovens representam, em que o Cristo pega e liberta uma menina. Vocês já viram essa peça, né? Liberta uma menina que se envolveu lá, e os demônios vêm pegar ela. Aí o Cristo pega e envolve ela assim, ele apanha bastante, né? Depois ele pega e dá ele assume, né? Na cruz assim, os pecados da menina. É isso aí. Para Deus ter misericórdia de você, Deus tem que assumir a sua culpa para Ele, tem que assumir os seus pecados para Ele, tem que assumir as suas dores para Ele. Ele tem que limpar a sua ficha, mas ficar com a ficha dele suja. Tem que ficar nele, em algum lugar tem que ficar o seu pecado. Mas ele é Deus. E fica no seu. E ele sendo Deus, o que acontece? Ele pega e ele deixa no Cristo, na cruz. Então Deus, o Filho de Deus, assume o seu pecado até a morte, porque o salário do pecado é a morte. Assumiu o seu pecado, morreu a sua morte eterna. Mas não é de graça, não é assim do tipo fantasmagórico, sabe? Ficha limpa, não. Alguém ficou no seu lugar, o Cristo ficou no seu lugar. O Cristo fica no seu lugar. Todas as vezes que Jesus ele perdoa os seus pecados, ele assume o seu pecado. É como se ele estivesse pecando. É como se, tá? É como se ele se responsabilizasse. A culpa é minha. Pecou porque deixa comigo. Eu me lembro que uma vez eu estava eu era do mundo, né? Ainda estou no mundo, mas não sou do mundo, né? Mas eu era do mundo, eu era torcedor do Corinthians, fanático ainda, hein? Gostava do Corinthians demais. E eu fui lá no metrô Itaquera, tinha um rapaz assim no metrô, aí a gente veio descer na escada rolante, e eu traquinho, fui lá e parei a escada rolante. Quando eu parei a escada rolante, o cara tropeçou e saiu capotando. Ficou nervoso comigo, brigando, xingando. Aí veio pra cima de mim pra brigar, né? Aí eu que era corintiano, 50 quilos, folgado, né? Vem, mano, vem que eu vou dar na sua cara, não sei o quê. E o cara grandão, truculento, veio pra cima de mim. Quando ele veio pra cima de mim, era dia do jogo do Corinthians. E eu tava com o chaveiro do Corinthians, um chaveiro eu tava, hein? Chaveiro do Corinthians. Os corintianos viu o chaveirinho de longe, fez aquela banca assim e veio pra cima do cara. Veio pra cima do cara, formaram um paredão entre eu e ele assim. Aí um dos caras falou assim: aí baixinho, fica de boa, nós vamos assumir sua bronca aqui, vamos ver que esse folgado aqui que é. Assumiu a minha bronca, né? Aí eu, não mano, deixa isso aí, o cara de boa aí, não, vamos dar uns empurrão nele aí, senão você vai apanhar. Você quer apanhar dele? Não, apanhar não, mas então é isso aí.
que acontece? Eles assumiram a minha bronca. É mais ou menos isso que acontece com o Cristo, sabe? Deixa comigo, vou assumir. Eu vou assumir o seu pecado, vou assumir o seu pecado, vou assumir a sua morte, vou assumir a sua condenação, vou assumir a sua culpa e vou me apresentar diante de Deus por você, e vou receber a ira de Deus contra você em mim, que Cristo assume a ira de Deus. Então a ira de Deus cai sobre o Cordeiro, cai sobre o Filho de Deus. A ira de Deus despenca, ali é o juízo final. E o que faz o Cristo? Quando eu for levantado na cruz, todos atrairei a mim. Assim como a serpente foi levantada no deserto e atraía o veneno das cobras para ele, também o Cristo foi levantado e ele atrai para si o nosso pecado. Todos é atraído a Cristo. Ele assume a divisão entre nós e Deus. Então Deus vem com tudo, encontra o Cristo, aí a gente fica por aqui, né? Foi aí, nessa ilustração que eu contei para vocês, quem provocou a briga? Fui eu provoquei o cara, e aí os corintianos veio me ajudar. Então é só uma ilustração. Cristo é muito mais perfeito que isso. Ele assume a nossa culpa, para que assim a misericórdia de Deus possa se manifestar através de Cristo. Porque sem Cristo Deus também não trabalha, sem Cristo Deus também não tem misericórdia. Deus sem Cristo resolveu que Ele não vai ter misericórdia. Então toda a misericórdia dele está revelada no seu Filho. Aquele que confessa o Filho, esse tem o Pai. Quem não confessa o Filho, esse não tem o Pai. A gente, para terminar aqui, todavia, tá bem? Todavia, a segunda alternativa não é tão simples para Deus como a primeira. Toda a Escritura revela a excentricidade da bondade de Deus, sempre enfraquecido por seu amor aos homens. Não é difícil para Deus ter misericórdia. A primeira alternativa, ter misericórdia, é mais fácil do que a segunda. A segunda é se endurecer. A segunda, Deus ficar endurecido, é bem mais difícil do que Deus se amolecer, Deus se enternecer. É fácil para Deus se abrandar, mais simples. Agora já tem o Cordeiro ainda, intercedendo pelo mais ímpio dos pecadores. Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas o Saulo não merecia nada, merecia uma camaçada de pau. Entrar nas igrejas, queimar as igrejas, bater nas irmãs, levar os irmãos para a cadeia. Merecia uma surra, é o que eu acho. Aí o Cristo aparece no caminho dele e fala: dura coisa para ti está contra os aguilhões. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí pronto, desarmou Paulo. Desarmou Paulo com o quê? Com a misericórdia que ele não merecia. E agora ele tem que ensinar isso para os outros.